Olá, bebezão, tudo bem contigo? Nós vamos estudar agora a nossa aula 7 de prismas ópticos. Dentro das questões que o Enem costuma cobrar, é mais a parte teórica de desvios, que é bem simples. Para explicar os desvios, eu vou fazer uso de início de um pouquinho de matemática, de geometria plana, e para não dizer que as equações saíram do limbo, eu vou deduzi-las contigo. Mas a dedução dessas equações, elas não são importantes. Então, se de repente começar a te causar algum incômodo essas deduções, você pode avançar tranquilamente o vídeo, ir lá para a parte do resumo e depois a aplicação, porque a aplicação vai ser bem simples. Mas para que a coisa não saia do vazio, não saia do limbo, eu vou deduzir contigo. Então, vamos começar aqui com a ideia do que é o nosso prisma. O prisma ele vai ser um conjunto de dois dióptros planos, transparentes, não paralelos entre si, unidos por uma aresta. Então, vamos escrever essa dedução? Então, um prisma é um conjunto de dois dióptros planos duas lâminas, né? Dois dióptros planos transparentes, não paralelos, e unidos por uma aresta. Traduzindo, seria a ideia de uma pirâmide. Se a gente olhar de frente, seria a ideia de um triângulo. Duas paredes unidas com uma aresta em comum. Eu tenho uma face aqui de suporte. Quando a gente tem um prisma, esse prisma ele costuma ou dispersar luz ou refletir essa luz. Então, quando acontece isso aqui, eu vou falar para você que a gente tem um prisma de dispersão. Cada cor tem um índice de refração diferente. E ao entrar no prisma, esse índice de refração diferente provoca diferentes desvios. Daí a luz se dispersar. E a gente também tem o nosso prisma usado em sinalização, que é o prisma de reflexão. Você está andando numa rodovia, acende o farol do veículo e fica lá aquelas tartarugazinhas todas iluminadas no centro da pista e nas laterais. Ali são prismas de reflexão. Aqui, estou te mostrando um exemplo. No estacionamento eu tenho aqui alguns prismas de reflexão. Quando o farol do veículo iluminou, os prismas ficam reflexivos. Muito bem, beleza? Prisma de dispersão. Quando a gente tem um prisma de dispersão, o índice de refração ele vai crescente do vermelho ao violeta. Então, quem tem o maior índice de refração vai ser a violeta. Menor índice de refração vai ser o vermelho. Mas você vai lembrar para mim que o índice de refração ele é um indicativo da velocidade da luz no meio. Então, o índice de refração é a constante que mede a velocidade da luz no vácuo, 300 milhões de metros por segundo, pela velocidade da luz no meio material. E aí, o que é que a gente percebe? Quem tiver o maior índice de refração, que é o violeta, vai apresentar menor velocidade nos meios materiais, já que a velocidade da luz no vácuo é uma constante. Ah, professor Augusto, então quer dizer que a velocidade aqui é o inverso, né? É sim. Quanto maior o n, menor o v. Quanto menor o n, maior vai ser a velocidade. Bom, o que mais que a gente vai lembrar? Eu tenho a frequência que representa a cor da luz. A frequência, ela acompanha a velocidade, tá? Aí, o que é que vai acontecer aqui? Quem tiver a maior velocidade vai acabar tendo a menor frequência. E quem tiver a maior frequência tem a menor velocidade. Então, eu vou te falar que a velocidade e a frequência vão estar numa relação inversa.
Lembra que cada uma dessas cores tem uma frequência constante. Professor, e o comprimento de onda? O comprimento de onda ele vai adaptando-se à necessidade. Se eu lembro que velocidade é o comprimento de onda, que é a distância entre duas cristas, vezes a frequência constante para cada cor. Aí a velocidade vai mudando de acordo com o meio e o índice de refração vai alterando. Então, cada cor tem um índice de refração diferente, cada cor vai sofrer um desvio diferente quando essa cor entrar no meio material. Então, quando a gente tem aqui as nossas cores, eu vou te falar o seguinte. A cor vermelha, professor Augusto, o que é que a gente vai lembrar desse vermelho aqui? Bezãozão, esse vermelho aqui, nos meios materiais, ele vai apresentar a maior velocidade. Professor Augusto, e quando eu estou trabalhando no vácuo? Não, no vácuo todo mundo tem a mesma velocidade de 300 milhões, isso é para os mesmos materiais. Quando ele tem a maior velocidade, ele vai sofrer o menor desvio, ele tem o menor índice de refração e a luz vermelha tem menor frequência. Bezão, vou escrever aqui velocidade só como V, né, para não ficar uma coisa tão apertadinha aqui. Eu vou botar maior V, V velocidade, menor desvio. A gente vai simbolizar o nosso desvio pelo delta. Menor índice de refração, menor frequência. Professor, e o violeta? O violeta é tudo ao contrário. Quando a gente pega a violeta, Bezão lindo, aí é o inverso aqui, ó. Nos meios materiais, violeta apresenta a menor velocidade. Cara, no vácuo, todo mundo é igual, repito. Aí, essa aqui é a que baixa mais dentro do prisma. Ela vai ter o maior desvio. Tem uma questão, a gente vai chamar o desvio aqui de delta. Tem uma questão do Enem que a gente vai fazer que cobre exatamente isso, Bezão. Ele pede para eu explicar, ele dá 3 cores na questão e pede para eu explicar como é que essas cores vão bater no anteparo. Vão refletir no anteparo. Então, qual é a sequência das cores? Vai ser exatamente em função disso. Então, é interessante que eu lembre essa sequência de cores, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Sim, é interessante que você tenha esse conhecimento. Aí, Bezão, eu vou te falar que eu tenho também o maior índice de refração e a maior frequência. Então, nas questões de prismas dispersivos, na hora que a luz entra nesse prisma, se ela não fosse sofrer desvio nenhum, ela ia seguir essa trajetória aqui que eu botei com o meu pincel preto. Como aqui é uma trajetória fictícia, eu vou botar aqui um pontilhado. Então, isso aqui seria a trajetória que a luz segue se não tivesse desvio. Meninada linda e amada do tio. Isso aqui é o desvio em relação à trajetória original da luz. Ó. Quem é que sofreu o menor desvio? É o vermelho. Das cores, qual foi aquelas que se afastou mais da trajetória original? Foi o violeta. Então, o desvio seria exatamente o tanto que ela se afasta dessa trajetória original de entrada. Mas, Augusto, e se eu tiver prismas de reflexão? Tá, se você tiver o prisma de reflexão, a luz vai bater nesse prisma e você vai usar a lei de Snell. Porém, antes que a gente estude os prismas de reflexão, eu preciso que a gente conheça a simbologia que eu vou utilizar. Então, o que a gente vai colocar agora vai ser uma legenda para indicar essa simbologia. Quando a gente tem o prisma, quais são os elementos? Nós vamos ter as duas paredes, as duas faces, nós temos a aresta em comum, a base de sustentação. Eu vou representar esse prisma por uma seção transversal, por um triângulo. O ângulo entre as paredes do prisma eu vou chamar de ângulo de refringência ou abertura.
N vai ser as nossas retas normais. Quando a luz chega, forma um ângulo de chegada, um ângulo de incidência com a normal. Aí ela adentra no prisma, se aproxima da normal porque a velocidade baixa. Aí eu vou ter o meu ângulo de refração dentro do prisma. Se a luz tivesse seguido essa trajetória retilínea, ela ficaria aqui nesse pontilhado, mas ela baixou. Então isso aqui foi o tanto que ela desviou. Então desvio parcial na primeira parede. A luz entra na segunda parede, ângulo de incidência na segunda parede, o nosso livro chama de R, mas eu vou chamar de I, que é incidência, e ele vai sair da parede, ângulo de refração. Como a luz saiu com essa inclinação aqui, é como se ela tivesse vindo ali de cima em linha reta. Então esse é o segundo desvio. A soma dos dois desvios me dá os desvios totais. Muito bem. A gente vai escrever agora a legenda, a simbologia de cada uma dessas coisas. Eu vou ter o meu ângulo de abertura ou refringência, desvio total, desvio parcial, índice de refração, reta normal. Eu vou ter ângulo de incidência, ângulo de refração, primeira parede, segunda parede. Augusto, eu acho complicado essas letras, eu posso trocar? Pode sim, você pode trocar de letra à vontade. Mas, por exemplo, se uma questão chegar para mim, calcule o ângulo de refringência do prisma, e você fala, o que é que eu vou fazer? Você tem que saber que esse ângulo de refringência é o A. Por isso a nossa legenda. Então, o nosso A, ele é o ângulo de refringência ou ângulo de abertura. Isso aqui é a letra delta maiúsculo. O delta maiúsculo vai representar o desvio nas duas paredes do prisma. Então vai ser o desvio total da luz. Isso no interior do prisma. Aqui é a letra delta minúscula. E o delta minúsculo vai representar o desvio parcial em cada face do prisma. O desvio em cada face do prisma, né? Primeira face é um desvio, segunda face é outro desvio. Então são 12 desvios parciais, somados me dão um desvio total. Nosso N minúsculo vai representar para a gente o índice de refração, o grau de dificuldade que o meio oferece à passagem da luz. Nosso N maiúsculo, reta normal, tu lembra que a normal é sempre perpendicular à superfície do prisma. Nosso I é o ângulo de incidência. É o ângulo que a luz forma com a normal ao chegar na parede do prisma. Como eu tenho duas paredes, dois ângulos de incidência. Nosso R vai ser o ângulo de refração, de novo dois R's, porque a gente tem duas paredes. O nosso 1 vai representar a primeira face do meu prisma. E o nosso 2 vai representar a segunda face do prisma. Então, tio Augusto, é interessante que eu lembre qual é essa nomenclatura. Sim. E agora, eu vou usar um pouquinho de geometria plana para a gente deduzir as duas equações do prisma. São duas equações bem simplesinhas. A primeira, ela vai dizer para mim que quem está dentro, que é o ângulo de abertura, é a soma dos ângulos internos. É o R1 mais o I2. A, R1 mais I2. A segunda equação, ela vai me dizer que o desvio, delta, é a soma de quem está fora
e 1 mais R2, menos quem está dentro, que é o ângulo de abertura. O que a gente vai fazer agora é te mostrar de onde vêm essas relações, que é da geometria plana. Muito bem, eu vou colocar aqui o prisma e eu vou colocar aqui nesse prisma o nosso ângulo de refringência. Eu vou traçar duas retas normais nas duas paredes do nosso prisma. Então, normal na primeira face do meu prisma, normal na segunda face do prisma. Como essa normal é uma reta imaginária, eu vou fazer aqui um pontilhado para falar para ti que nós estamos tratando de projeção. E aí a primeira coisa que você vai lembrar para a gente, a normal, ela sempre forma 90 graus. Então a característica da reta normal, Bezão, é ser perpendicular à superfície. Muito bem, Augusto. E agora o que é que você vai fazer? Agora, eu quero provar para você que esse ângulo aqui dentro é o mesmo ângulo de abertura que eu tenho aqui. Então, meu objetivo agora é provar para você que esse cara aqui é o ângulo de abertura. Mas como é que eu vou fazer? Como eu ainda não sei quem ele é, eu vou chamá-lo de X. E eu vou chamar esse outro ângulozinho aqui dentro vamos chamar de alfa. Se você observar para o que eu acabei de desenhar para ti, eu já saco que alfa mais x completam uma meia-lua. Então, alfa mais x é 180 graus. Bom, nesse caso, eu posso te falar que o alfa vai ser 180 graus menos x. E eu vou deixar isso aqui, por enquanto, guardadinho. Agora, se você olhar com mais atenção essa figura, você vai perceber que eu tenho 1, 2, 3, 4 paredes. Essa figura aqui é um quadrilátero. E a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, 360, né? Então, nosso ângulo de abertura A mais primeiro ângulo reto, mais o meu ângulo alfa, mais o meu segundo ângulo reto, isso me dá 360 graus, que é um quadrilátero. Então eu vou te falar que A mais alfa vai ser 360 menos 180. Acontece que eu já sei que o alfa é 180 menos x. E isso vai ser 180 graus, então 360 menos 180. Eu estou te falando que A menos x vai ser 180 menos 180. A menos x é zero. Logo, o A é o próprio x. Então, daqui para frente, Bezão, quando eu for colocar o ângulo entre as duas normais, eu já vou falar que isso aqui é o meu mesmo ângulo de abertura. Então, essa foi a primeira parte da nossa dedução. Bora, vamos mais um pouquinho adiante. Então, Augusto, eu vou ter aqui o prisma. Vou fazer contigo, eu vou traçar de novo aquelas minhas duas normais que a gente fez. Normal sempre perpendicular à superfície. Aqui as duas normais. Elas foram traçadas de forma arbitrária. Esse cara aqui é o nosso ângulo de abertura. Como a nossa normal ela é uma reta imaginária, eu vou fazer aqui um pontilhadozinho para dizer que eu estou representando contigo a minha normal. Normal na primeira face do prisma, normal na segunda face do prisma.
Aí eu vou fazer um raio de luz chegando nesse prisma com inclinação qualquer. Isso aqui eu estou fazendo de forma arbitrária, está fora de escala, eu não estou representando uma escala real do desvio. Estou dando uma escala hipotética qualquer. Muito bem, o ângulo que eu tenho formado aqui é o primeiro ângulo de chegada da luz, é o ângulo de incidência. Olha só, se essa luz chegasse sem sofrer nenhum desvio, se ela não mexesse na velocidade dela, ela ia seguir essa trajetóriazinha aqui que eu coloquei para ti de vermelho. Essa trajetória ela não vai acontecer de fato, por isso que eu vou fazer aqui para ti um pontilhado de novo, para dizer que é só imaginária. Tá, Augusto, e aí o que é que acontece com a luz quando ela entrar dentro do prisma? Ela vai diminuir a velocidade, supondo que esse prisma seja de acrílico, de vidro, ele oferece mais dificuldade para a luz passar. E eu mostro que a velocidade se torna mais difícil fazendo o ângulo de refração menor. Então aqui, eu acabei de colocar para você meu ângulo de refração. Gente, esse desenho está fora de escala. Eu não estou representando o comportamento exato do que vai acontecer com a luz. Ele não necessariamente vai ficar bem retinho como eu fiz aí, não. Augusto, por que tu está colocando assim? Só para o desenho ficar mais fácil da gente enxergar. Mas esse raio pode desviar mais, pode desviar menos, ele pode ficar um pouco para cima, um pouco mais para baixo. Ele não necessita estar horizontal aqui com a base. Ora, a primeira coisa que eu já posso usar aqui, meninada, é a lei de Snell. Índice de refração do meio 1, seno do ângulo de incidência, isso é o índice de refração do meio 2, seno do ângulo de refração. Toda a vida que eu estiver trabalhando com ângulos, tu já sabes que a gente pode usar sem nenhum problema a lei de Snell-Descartes. Então eu vou poder usar isso aqui em ambas as faces do prisma. Eu escrevi numa das faces, mas a lei de Snell-Descartes, ela vale para qualquer refração que a gente tenha. Então, vou colocar isso aqui. Muito bem. Agora, se a luz tivesse seguido essa trajetória direta, ela não teria sofrido esse desvio aqui. Então, esse pedacinho aqui é o primeiro desvio sofrido pela luz. Ela entrou, em vez de ficar em linha reta, baixou um pouquinho. Então, ela desviou isso. Meninada, observa que se eu olhar para isso tudo aqui, esses dois ângulos são opostos pelo vértice, ó. Então eu posso chegar na primeira relação de falar para você que o ângulo 1, ele vai ficar igualzinho ao desvio 1 mais o primeiro ângulo de refração. Como o meu alvo de estudo vai ser o desvio, eu vou dessa equação aqui separar o desvio. Então eu vou te falar que o primeiro desvio que a luz sofreu, o primeiro delta, foi o que ela entrou menos o que ela saiu. A diferença foi o que ela inclinou. Eu vou deixar isso aí guardadinho. Aí agora a luz chega na segunda parede do meu prisma. Isso aqui é o meu segundo ângulo de incidência. Quando ela sair do prisma, ela vai aumentar a velocidade. Como é que eu mostro para você que aumentou a velocidade? Eu vou fazer um ângulo maior. Vou exagerar aqui, esse ângulo pode ser igual ou não àquele de entrada. A gente vai já ver que tem uma condição que ele fica igual e outra não. Então eu vou falar para você que isso aqui é o meu segundo ângulo de refração. Note que se a luz saiu por aqui, é como se ela tivesse vindo aqui de cima, ó. Então a impressão que eu tenho é como se ela tivesse vindo aqui de cima. Se a luz saiu aqui, se ela não tivesse tido como desviar, eu diria para ti que ela teria vindo daqui. Vou fazer aquele pontilhado característico para dizer que isso é uma linha imaginária. E olha só o que é que eu vou te falar, cara. Isso aqui é o meu segundo desvio, Bezão.
A luz, ela, para sair por essa trajetória do R2, é como se ela estivesse vindo ali de cima. Então, quando eu olho para esse lado aqui, o que é que eu vou perceber para você? O meu desvio 2 mais o meu segundo ângulo de incidência corresponde ao meu segundo ângulo de refração. Vamos organizar isso aqui? Eu vou querer só o desvio. Então eu vou falar para você que o segundo desvio vai ser o R2 menos o I2. Guarda isso. Agora, vamos brincar um pouquinho mais com a geometria plana. O que é que a gente vai fazer agora, Bezãozão? Eu vou pegar esta reta central aqui, esse raio central, e vou representá-lo aqui e aqui. A mesma inclinação vou repetir 2 vezes, tá? Esse raio eu vou representar aqui e aqui. Aí, olha só agora o que é que vai sacar, meninada. Augusto, se esse sujeito aqui é o R1, então existe uma relação de alterno interno. Esse tamanho aqui é o alterno e esse é o interno. Então esse também é o R1, Bezão. Vou colocar ele aqui. Mas, se você observar para mim o I2 está formando entre a reta horizontal e a normal. Então, o ângulo que eu formo entre a reta horizontal e a normal é o I2. Porém, nós já vimos no slide anterior que isso aqui é o ângulo de abertura. Augusto, então daí eu vou tirar minha primeira relação de prisma depois da lei de Snell. Isso. Eu vou dizer para você que no prisma, o ângulo de refringência ou abertura, o A, ele vai ser sempre a soma de R1 mais o meu I2. Por isso que eu falo, quem está dentro, o A é a soma de quem está dentro. I1 mais R2. Então, essa aqui vai ser a primeira das equações exclusivas do prisma que a gente vai trabalhar. Agora, vou te pedir ainda para a gente pensar mais um pouquinho aqui. Meninada, mesma relação de alterno interno. Se esse cara é o desvio 1, que é o interno desse triângulo, então o ângulo externo ou alterno, como você queira chamar, ele também vai ser o desvio 1. Professor Augusto, então se eu pego o ângulo formado entre a linha horizontal e a linha da normal, isso é o desvio 2. Perfeito, Bezão. Então, toda a vida que você pegar para a gente, o ângulo formado entre a linha da horizontal e a minha linha pontilhada aqui, isso também vai me dar o desvio 2. E olha só o que foi que houve aqui no geral, Bezão. A luz entrou como se fosse direto e saiu como se estivesse indo para cá. Então, na prática, é como se a luz tivesse feito essa curva aqui. Então, isso aqui é o desvio total que eu tenho. E aí, o que é que eu percebo? O meu desvio total, ele vai ser a soma dos desvios parciais. É o que a luz entortou na entrada, mais o que a luz entortou para conseguir sair com aquele caminho. Então, essa primeira inclinada mais essa segunda me dá tudo que a luz desviou. Ah, mas eu já tenho os desvios de cada um, então vamos substituir? Eu vou te falar que o desvio total vai ser o desvio 1, I1 menos R1, mais o meu desvio 2, R1 mais I2. Confere até aí, é mais ou é menos? Menos, cara. O desvio é menos, ó, botei foi o link errado, desculpa. Preste atenção, professor, por favor. Desculpe, gente. Eu botei foi o aumento, não é aumento.
Não é o ângulo de refringência, não. É esse cara aqui, ó. É o R2 menos I2. Vamos fazer o seguinte. Eu estou tendo menos R1 e menos I2. Vamos colocar esses dois menos juntinhos? Então, eu vou falar para ti o seguinte, ó. O desvio vai ser ângulo de entrada na primeira face, ângulo de incidência na primeira face, mais ângulo de saída, que eu vou chamar também para você de ângulo de emergência. Então, vamos voltar um pouquinho ali na nossa legenda. Eu vou voltar um pouquinho contigo aqui na legenda, porque esse ângulo de refração ele também pode ser chamado de ângulo de emergência. Então, se o exercício pedir para você, me ache o ângulo de emergência, ele quer que você ache o R. Quando ele fala ângulo de incidência, ele vai estar se referindo ao ângulo de emergência aqui, seria o R, e particularmente o nosso R2, tá? O R2 ele vai receber esse nome de ângulo de emergência. Atençãozão, então eu vou estar com o I1 mais R2, ângulo de incidência mais ângulo de emergência, menos o R1 menos o I2. Agora eu vou botar esse menos em evidência. Então, besãozão, meu delta vai ficar I1 mais R2 menos em evidência R1 mais I2. Augusto, acontece que I1 mais R2 menos R1 mais I2, R1 mais I2 é o ângulo de abertura. Então, ângulo de refringência ou abertura. Augusto, então, peraí, eu vou falar que eu vou ter, então, ângulo de incidência mais ângulo de emergência menos o ângulo de refringência. Isso. Aí, besãozão, essa é a segunda equação exclusiva de prismas. O vestibular, ele não vai pedir que você faça a dedução dessas equações. Então, eu só vou precisar aplicá-las. E, mais uma vez, eu insisto, eu deduzi para que elas não saíssem do limbo. Mas, Augusto, então, na hora que eu for usar, o que é que eu vou me preocupar? Conhecer as incógnitas e lembrar de um detalhe bem simplesinho, meninada. O que é que a gente vai fazer? O desvio é o delta, é a soma de quem está fora, I1 mais R2, menos quem está dentro. E quem está dentro é a soma de quem está dentro. Olha para o lado de cá. Quem está dentro é a soma de quem está dentro. Então, o A é o R1 mais o I2. E o desvio é quem está fora menos quem está dentro. Aí você vai lembrar para o tio Augusto, eu vou ser um pouquinho repetitivo nas legendas. Tá? Mas eu vou pedir que você tenha paciência. Então, a gente vai falar nisso aqui em ângulo de refringência. Me perdoe estar repetindo isso. Esse cara aqui, o enunciado dos exercícios, o R2, o ângulo de saída, ele vai chamar de ângulo de emergência. Lembra, por favor, que no nosso livro ele troca o R e o I de lugar. Se chega para mim é I, se sai é R.
E quando ele falar ângulo de incidência, apesar de eu ter dois ângulos de incidência, ele se refere ao externo. Em algumas situações, a gente vai ter o desvio mínimo. Então, quando o exercício falar de desvio mínimo, eu tenho aí triângulos semelhantes, e quando ele falar de desvio mínimo, esse raio sai bem paralelo à base, de tal modo que quando o desvio for mínimo, os ângulos externos vão ser iguais, o I1 é igual ao R2, e os ângulos internos também vão ser iguais. Então, tio Augusto, quando é que isso aqui vai acontecer? O enunciado da questão vai ser bem claro e vai dizer para você que a luz está chegando em uma condição de desvio mínimo. Então, se chegar na condição de desvio mínimo, como é que fica aqui a história? Tá, se esses dois caras são iguais, o desvio é 2I1 menos A. Se esses dois caras são iguais, o ângulo de abertura é 2R1. Mas quando é que eu vou fazer isso, Augusto? Só na minha condição de desvio mínimo. Então, como é fácil você lembrar, o desvio, delta, é a soma de quem está fora do prisma, I1 mais R2, menos quem está dentro do prisma perto do desvio, que é o A. Vamos olhar do outro lado. Quem está dentro do prisma, o A, é a soma de quem está dentro, R1 mais I2. Quanto maior for o desvio, maior a velocidade, menor é o índice de refração. Então, você vai lembrar para mim que a velocidade dentro de um prisma, ou em qualquer meio que eu vou representar, vai ser proporcional ao ângulo. Quando eu quiser no desenho mostrar que a velocidade aumentou, eu faço um ângulo maior para você. E lembre, por favor, que velocidade e índice de refração são inversamente proporcionais. Quanto maior minha velocidade, menor meu índice de refração. Bebezão, esse slide resume a teoria que a gente precisa de prismas. Agora, vamos mais um pouquinho que eu vou mostrar dois exemplos para a gente trabalhar. Quando eu tenho meu prisma de reflexão total, vai acontecer o que eu chamo de reflexão total, que a minha luz ela começa a se afastar cada vez mais da normal, ao ponto dela não atingir o segundo meio. Para isso acontecer, eu tenho que vir com o meio de maior índice de refração, eu tenho que vir do meio mais refringente para o meio menos refringente. Isso aí é o que acontece na fibra óptica. Na fibra óptica, o que é que a gente vai ter? Um núcleo, onde a luz vai se propagar, uma casca, que vai ser um material junto do núcleo com menor índice de refração do núcleo. Então, na hora que nós temos a nossa fibra óptica, o núcleo, esse aqui vai ser o meio que vai ter o índice de refração maior. A casca, ele vai ser o material que vai ter o índice de refração menor. E aí, qual é a lógica, Bezão? Se esse índice não fosse tão grande, a luz vinha e se afastava da normal. Aí a medida, bom, botei aqui, digamos, vou fazer aqui depois a gente dá uma apagada. Digamos que a luz chegou aqui, aí ela vai fazer isso. Ó. A luz chegou aqui, ela se afasta um pouquinho. Aí, Augusto, eu vou botar a luz aqui. Tá, ela se afasta mais um pouquinho. Eu vou botar a luz aqui, ela se afasta mais um pouquinho. Em tese, vai ter um ângulo tal que quando a luz chega, ela se afasta tanto que não entra mais no meio de origem. Aí eu falo para você que tem a reflexão total. Como a gente precisa de um modelo teórico para resolver, eu vou falar que o ângulo de incidência vai ser chamado de ângulo limite quando o ângulo de refração, teoricamente, é de 90 graus. Bezão? Na prática, esse raio aqui, ele é um raio fictício. O que é que vai acontecer com a luz, Augusto? Ela vai só voltar, ela vai só refletir. Então, na prática, eu vou ter apenas a reflexão ocorrendo.
Mas como eu preciso de um modelo matemático para explicar o que está acontecendo, aí eu coloco como se a luz saísse com 90 graus. Aí, Augusto, isso é o que acontece na fibra óptica? É, Bezão. A luz entra aqui, aí ela sofre reflexão total e fica passeando dentro do núcleo e transmitindo o sinal devido à reflexão total. Eu falo, então, que esse ângulo aqui dentro, para que essa luz pudesse sofrer esse desvio, esse cara aqui vai ser chamado de ângulo limite. Aí a gente vai usar aqui a nossa lei de Snell. Então ele é um ângulo limite, que é o ângulo a partir do qual eu digo para você que teve reflexão total. Aí eu vou usar o não sei, não será. N1 seno I vai ser igualzinho a N2 seno R. A luz tem que estar vindo do maior meio. Eu vou falar para você que o seno do ângulo de incidência passará a ser chamado de limite quando ela chegar no menor meio, e a gente teoricamente fala que vai chegar com 90 graus. Repito, na prática eu só vou ter o raio refletido, mas teoricamente eu admito que eu tenho esse 90 graus. Aí, Bezão, eu vou te falar que índice de refração do meio mais refringente vezes o seno do ângulo limite dá índice de refração do meio menos refringente vezes 1. Logo, quem é o seno do meu ângulo limite? É o índice de refração de destino, que tem que ser o menor, pelo índice de refração de chegada, que tem que ser o maior. Tio Augusto, essa reflexão total, ela pode ocorrer do maior para o menor? Não, gente. Se ela vier do menor para o maior, do menor para o maior sempre vai ter refração. Ela poderá ocorrer se ela vier do maior para o menor? Sim. Sempre? Não, sempre não. Ela vai ocorrer se ela chegar com um ângulo tal que a luz desvia o suficiente para que ela não atinja o outro meio. E aí, toda vida que a questão quiser uma ideia de reflexão total, que eu quero alguma coisa que vai ser escondida no objeto, eu vou trabalhar utilizando essa relação aqui da reflexão total. O exemplo da reflexão total a gente pode ter em função das miragens. O índice de refração, a gente chama o índice de refração de densidade óptica. E se você lembrar, densidade, ela é a relação, tio Augusto, entre a massa e o volume. Isso, Bezão. Mas quando eu tenho o ar quente ele se expande. Tá? Deixa eu colocar esse V minúsculo para a gente não confundir isso com velocidade. Então eu vou botar um V minúsculo, que eu estou me referindo aqui a volume. A massa é a quantidade de matéria e a massa fica constante. Ora, Augusto, na hora que eu tenho um aquecimento do solo, o ar aquece junto. Quando o ar aquece, ele aumenta o seu volume, ele se expande e ele fica com a densidade menor. Resultado, ele fica mais transparente. Então ele fica com um índice de refração menor. Então a gente pode falar para você que se guarda uma relação entre densidade e índice de refração. Significa dizer que quanto menor for a densidade do meu meio, menor vai ser o índice de refração dele. Aí a luz começa a aumentar a velocidade e vai se afastando da normal. Imagina uma situação em que a gente tem aqui a estrada, ó. O que é que você está vendo? Essa parte parece que está molhada. Na verdade, o que você está vendo aqui é o reflexo do céu. A luz que está sendo refletida pelas moléculas de ozônio aqui, elas estão sendo refletidas. À medida que elas estão se aproximando do solo, elas estão sofrendo um desvio.
e refletem na direção do motorista. E aí qual é a impressão que o motorista tem? Que está molhado a pista, porque ele está vendo o próprio azul. Mesma situação quando a gente tem pela manhã cedinho, em que a água do mar ainda está mais quente do que a terra, então a água do mar mais quente faz com que o ar esteja mais quente, e em determinadas condições eu consigo ver a imagem de navios flutuantes, que a gente chama isso aqui de fata morgana. Né? Seria a fada morgana. Então essa é a ideia do navio flutuar. Então as miragens, elas são um exemplo da refração que eu tenho da luz vindo do ar quente para o ar frio. Augusto, então quando eu vejo aquelas nuvenzinhas se mexendo perto do asfalto quente, de um carro quente ou de uma churrasqueira, que no popular eu digo que eu estou vendo o calor, eu estou vendo ali é o ar se mexendo, você está vendo o ar mais quente se mexendo. Calor você não vai ver, que você não pode ver energia. Na cultura popular, quando fala de calor, é porque está falando do ar quente. Então você vê o ar aquecido se deslocando no meio do ar frio. Você está vendo literalmente o vento quente ali se deslocando. Então isso é devido à refração. E a gente vai trabalhar duas questões teóricas envolvendo essa história de refração e de ângulo, para depois irmos para os nossos exercícios. Primeiro diz o seguinte: um pincel, um conjunto de raio de luz branca, ele incide num prisma de faces, né? De acordo com o desenho aí, no prisma de seção principal está representado na figura, e esse prisma está imerso no ar. Boa, você vai lembrar que o índice de refração do ar é 1. Como esse prisma está imerso no ar, então, Augusto, eu tenho que saber que o índice de refração do ar vale 1. Isso, Bezão. E seus índices de refração para as 7 cores, cada cor tem um índice de refração diferente. Ó, Bezãozão, olha como é que está a ideia do índice de refração crescente aqui, ó. Cada cor vai ter um índice de refração diferente. Aí ele fala para mim o seguinte: quais dessas cores vão emergir, vão sair do prisma e bater no anteparo? Gente, eu vou pegar aqui 2 raios de luz para a gente ter uma referência. Eu vou colocar um aqui na cor vermelha e vou colocar, por exemplo, na cor azul. Podia ser qualquer cor, tá? Eu estou pegando esses 2, que é a caneta que eu tenho disponível aqui. Quando ele chega perpendicular à superfície, esse raio está chegando aqui paralela à reta normal. Então, quando eu coloco aqui a reta normal, deixa eu desenhar aqui para a gente a nossa reta normal, Bezão. Não precisa normal desse tamanho, né? Fazer normal clarinho. Quando eu estou desenhando para você aqui a nossa reta normal, Bezãozão, a gente faz a normal pontilhado para dizer que é uma linha imaginária. A normal é que é referência do ângulo. A luz está entrando paralela à normal. Quando ela está entrando paralela à normal, eu vou dizer para você que o ângulo de incidência com a normal é 0 grau e não 90, porque eu não meço o ângulo com a parede, eu meço com a normal. Quando ela chega com a normal, ela não sofre desvios. Boa. Aí agora o que é que nós vamos fazer? Nós vamos traçar mais uma normal aqui para cada uma das nossas cores. Augusto, o que é que a questão quer? A questão quer que você perceba que parte das cores vai refratar, parte das cores vai sofrer reflexão total. Ei, Augusto, por que tu botou o vermelho ali direto? Porque, cara, eu já sei que o vermelho sofre um menor desvio. Então, quem é capaz de sair aí vai ser pelo menos o vermelho. Quem não vai sair vai ser o violeta. Aí, Augusto, e aí o que é que a gente vai fazer? Aí nós vamos achar quem é o ângulo limite. Meninada, eu vou pegar aqui o meu prisma. Repara, por favor, que se esse prisma aqui é de 45 graus, esse cara é 90, meu ângulo de abertura aqui também é 45 graus, eu vou querer que a gente perceba que um raio de luz entrou nesse prisma e sofreu reflexão total.
Então, estou querendo que a gente veja isso. Aí, o que é que nós vamos fazer, Bezão lindo? Nós vamos traçar a nossa segunda normal aqui, ó, para aquela luz que vai sair. Eu botei aqui o vermelho. No meu exemplo aí, eu sei que quem vai sair aqui vai ser a violeta. Então, estou traçando aqui a minha normal. Cara, minha normal está dividindo o ângulo de 90 ao meio. Bem, se eu estou dividindo o ângulo de 90 ao meio, então esse cara aqui tem que ser 45 graus. E se está tendo reflexão, esse é o seno limite. E aí, seno do ângulo limite tem que ser o índice de refração menor pelo índice de refração maior. Bom, Augusto, então eu vou te falar que o seno de 45 graus, que é que eu sei que é 45, eu estou dividindo o ângulo de 90 ao meio, cara. Isso vai ser o menor tem que ser o A pelo maior. Maior tem que ser o prisma. Augusto, mas seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Isso é 1 sobre o N do prisma. Raiz de 2 vezes o N do prisma é igual a 2. O N do prisma é 2 sobre raiz de 2. Racionaliza. Fica 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2. O N do prisma vai ser raiz de 2. Tá, acontece que raiz de 2, aproximadamente 1,41. Tio Augusto. Então, quer dizer que isso aqui vai ser minha superfície de separação, Bezão. Opa, aqui não, né, Augusto? Aqui. Isso aqui vai ser minha superfície de separação. O que é que acontece aqui, meninada? Se a luz chega aqui, a partir de 1,41, inclusive, ela vai sofrer apenas reflexão. Ela não consegue atravessar o prisma. Por quê? Porque ela está chegando com um índice de refração maior. Então, se ela chegar aqui, eu vou dizer para você que essa parcela aqui, o violeta, o anil, o azul e o verde, elas vão sofrer apenas reflexão total. Por quê? Porque elas têm um índice de refração maior do que o do prisma. Quanto maior o índice de refração, maior o desvio. Então elas vão desviar mais. Aí, Augusto, então eu posso dizer que o índice de refração é proporcional ao desvio? Pode sim. Menor índice, menor desvio. Maior índice, maior desvio. E as demais cores que têm índice de refração menor do que 1,41 vão sofrer refração. E alguns vão sofrer refração total? Não existe refração total. Eles vão sofrer refração, toda refração, subentende-se, é parcial. Tá? Eu vou botar aqui só para te lembrar que é parcial, mas não preciso colocar que fica pleonasmo. Toda refração já é parcial. Então não faz sentido eu falar da refração parcial. Tá? Então esse parcial é só para dizer que não existe reflexão total. Refração total pode. Então, quais dessas cores vão atingir o anteparo? Ora, vão conseguir passar a amarela, a alaranjada, não vale chamar de laranja, que laranja é a fruta, tá? A cor é a alaranjada e a vermelha. Então, Augusto, quer dizer que quando eu faço uma questão dessa aqui, eu vou perceber que se o ângulo de incidência for maior ou igual ao seno do ângulo limite, eu vou ter reflexão. Vai, bebê. Qual é outra coisa que eu vou perceber? Se o índice de refração do meio, que a luz vai se propagar, for maior ou igual ao índice de refração da cor, também tem reflexão, né? Tem sim. E o índice de refração é proporcional ao desvio. Quanto maior for o meu índice de refração, maior o desvio que eu vou ter. Vamos fazer mais uma, por favor?
Em algumas situações, uma questão vai querer te dar o gráfico do desvio total dentro de um prisma em função dos ângulos. Augusto, qual é o ângulo? Esse gráfico aí, que ângulo é esse aqui? É o I ou o R? Todos. É o I1, o I2, o R1, é o I2, isso aqui é o ângulo total dentro do prisma. Então, o que ele está mostrando para mim aqui é como a luz se comporta em função de todos os ângulos do prisma. De tal modo que o nosso prisma, eu vou destacar ele aqui, o nosso prisma, quando eu vou colocar no gráfico, ele vem representado aqui. Então, esse gráfico aqui é uma função matemática lá da trigonometria que relaciona todos os ângulos em função do desvio. Muito bem. Na hora que eu estou chegando no meu prisma, eu estou com o meu ângulo de incidência. Então, isso aqui é o ângulo de incidência na primeira parede do meu prisma. Na hora que eu saio do prisma, isso aqui é o meu segundo ângulo de refração. Na condição de desvio mínimo, se isso é o desvio, isso aqui vai ser o máximo, isso é o mínimo. Na condição de desvio mínimo, o meu I1 é igual a R2. Então, repara que o gráfico está mostrando todos os ângulos aí. E aí você vai lembrar para a gente que todas as vezes que a condição do exercício for de desvio mínimo, na hora que eu tiver um desvio mínimo, os ângulos vão se portar de maneira igual. Então, houve desvio mínimo, tio Augusto. O que é que eu vou falar para a gente? Cara, se você sacar que houve um desvio mínimo, Bezão, você vai falar para mim que o ângulo de chegada da luz do lado de fora é igual ao ângulo de emergência. O ângulo de refração dentro do prisma é igual ao ângulo de incidência dentro do prisma. Essas vão ser a condição de desvio mínimo. Tá, tio Augusto, e como é que a gente poderia abordar isso no exercício? Vamos olhar isso aqui? Variando-se o ângulo θ com raio de luz incidente em um prisma imenso no ar, o seu desvio varia conforme o gráfico. Primeira coisa que você vai lembrar aqui. Ele não usou o termo seu desvio parcial, ele só usou o termo desvio. Quando ele usou o termo desvio, Bezão, ele está falando do desvio total. Ah, Augusto, mas ele deu o símbolo do desvio parcial. Tá, ele deu o símbolo do desvio parcial porque ele quis dar. Não é obrigatório que ele tenha que colocar o delta maiúsculo, não. Se ele quisesse que isso aqui fosse o desvio parcial, ele iria citar aqui que ele estava falando do desvio parcial. Então, quando ele falou só desvio, entende, é o desvio total. Augusto, então, quando eu olho para esse gráfico, eu estou vendo dois valores de desvio. Isso. Nesse aqui, é o maior valor de desvio que eu estou enxergando, B. Se esse aqui é o maior desvio para esse exercício aqui, isso aqui é o meu desvio máximo. O gráfico vai desviando, o menor valor que ele chega é esse. Então, esse aqui é o meu desvio mínimo. O meu prisma, Bezão lindo, lembra que a gente representa o prisma como se fosse essa parte aqui. É só uma representação. Então, eu poderia pensar para você aqui como se eu tivesse o prisma. E aí, o que é que vai ter, menada? Aonde a luz está entrando no prisma, esse é o ângulo de incidência. Aonde a luz está saindo no prisma, esse é meu ângulo de emergência. Aí a gente vai ter uma outra situação mais adiante, em que eu terei o desvio mínimo. E na hora que eu tiver minha condição de desvio mínimo, os ângulos internos e externos serão iguais. Mas isso aqui só na condição de desvio mínimo.
Muito bem, quando eu olhei para o gráfico aí, os ângulos conhecidos são medidos por desvio máximo. Então, no item A, eu quero o ângulo de abertura do prisma. Muito bem, tio Augusto, o que é que eu vou fazer aqui? O ângulo de abertura, ele aparece em R1 mais I2, mas eu não tenho R1 nem o I2, então não rola aí. E ela aparece na fórmula do desvio. O desvio é a soma de quem está fora, I1, mais R2, menos quem está dentro. Se eu olhar 30, eu não sei quem é I1 e R2, mas se eu olhar 51, eu sei. Então, eu vou pegar o 51. 51 vai ser o I1 mais R2 menos meu ângulo de abertura. 51 menos 21 dá 30, 90 menos 30, meu ângulo de abertura é 60 graus. O item B. Qual é o ângulo de incidência para que o desvio seja mínimo? Desvio vai ser I1 mais R2 menos A. Mas se eu quero o desvio mínimo, I1 fica igual a R2 nessa condição de desvio mínimo. Cadê o meu desvio mínimo, Bezão? 30. Isso vai ser I1 mais I1 menos o A, que é 60. 2 e 1 vai ser igual a 90. Se a luz chegar com 45 graus, eu vou ter essa condição de desvio mínimo. No item C, eu quero achar o índice de refração do prisma. Tá, eu vou usar a lei de Snell. N1 seno I, N2 seno R. Cara, repara. 21 graus eu não acho legal usar porque eu não conheço quem é o seno de 21. N1 seno de 21. Quem é seno de 21? Sei não. Mas eu tenho outro I1 aqui que é 45. N1 seno de 45. 45 eu sei que é raiz de 2 sobre 2. Então eu vou trabalhar 45. Mas 45 é a condição de desvio mínimo. Então eu vou pegar a condição de desvio mínimo, Bezão. Porque se eu pegar a condição de desvio mínimo, eu vou te falar que o R1 é igual ao I1. E aí eu te falo que o ângulo de abertura é R1 mais I1, usando as condições de desvio mínimo, meu ângulo de abertura, eu já sei que é 60 graus. Isso vai ser R1 mais R1. Ora, 2R1 vai ser igual a 60 graus. Eu vou falar para você, Belindo, que se eu usar o ângulo de 45, eu vou encontrar um R de 30. Agora, eu vou usar a lei de Snell. O índice de refração é o mesmo. Tanto fazia eu ter calculado o índice de refração do prisma para 30 ou para 45, o índice de refração do prisma permanece inalterado. Então, usando Snell, N1 seno I igual a N2 seno R, eu vou te falar, ó, N do A vezes o seno de entrada, 45, vai ser N do prisma vezes o seno de de 30, que é o ângulo lá dentro. N do A é 1. Seno de 45, tu já sabes, que é raiz de 2 sobre 2. Isso é N do prisma vezes 1 meio. Olha, 2 de um lado com 2 do outro. Vamos coisar? Quando a gente coisa a coisa, aí o que é que eu estou te afirmando, Bezão? Meu índice de refração do prisma vale raiz de 2. Vamos agora fazer os nossos exercícios propostos. Um abraço, bons estudos, obrigado pela tua atenção.